Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre JSON Web Token, que é um recurso para a gente realizar autenticação em páginas web, em sistemas web, principalmente também quando a gente está trabalhando com recursos como Node.js, React, Next e principalmente ideia de JavaScript, TypeScript em geral. Então, como que vai funcionar? A gente vai aprender nesse vídeo de forma bem objetiva e rápida como criar um token usando JSON Web Token, ou seja, o famoso JWT, entender como ele funciona, criar rotas autenticadas, ou seja, rotas que a gente precisa de um token para acessar, e também a ideia de autorização, ou seja, de acordo com um determinado perfil, a pessoa vai poder acessar aquela rota ou não. Então, bora lá que o vídeo vai estar bem legal. Então vamos lá, galera. Como é que a gente faz para entender a ideia de um JWT? Primeiro, se a gente for vir aqui, ó, deixa eu abrir o site, existe um site chamado jwt.io. E aí, basicamente, o que a gente tem aqui, o que a gente pode estar trabalhando? Basicamente, a gente pode visualizar que aqui tem o nosso famoso token. Ou seja, esse é o resultado final, é uma string aqui, ó, que vai ser gerada quando a gente criar um token usando o recurso do JWT. E esse token, que é esse grande número de letras, né, e números, ou seja, caracteres misturados aqui, a gente tem partes, ou seja, tem 3 partes nele que a gente pode separar. A primeira é essa partezinha aqui em vermelho, que ela diz respeito ao cabeçalho, né, onde a gente tem qual que é o algoritmo que está sendo usado para criptografia, qual que é o tipo do token, então vocês podem ver que é o algoritmo HS256, e o JWT é o tipo de token que a gente está usando. E aí essa parte em roxo aqui do meio é o que a gente chama de payload, ou seja, são dados que a gente quer colocar dentro desse token para que daí a gente possa acessar, por exemplo, principalmente no front-end, você vai receber o token, você vai ter aquele token ativo, o back-end vai ter dizendo, ó, esse token está ok, não está ok, está expirado, não está expirado, e dentro dele tu vai ter dados como ID do usuário, nome, e-mail, sempre, né, dados que não são sensíveis, ou seja, a gente não coloca dados como CPF, senha ou tipos de dados importantes aqui, porque é bem fácil de descobrir. E aí a gente usa lá no front-end para não precisar fazer requisição a todo momento. Enquanto isso, no back-end ele vai validando se aquele token continua válido, se ele não sofreu nenhum tipo de tentativa de modificação e assim por diante. E aí, além dos dados, como por exemplo nesse caso aqui a gente tem o nome, quais são os outros dados que ele tem? Ele vai ter o dado de criação e o dado de expiração, ou seja, o timestamp de quando o token foi criado e o timestamp de quando o token foi, né, ou vai ser desativado, ou seja, vai perder a validade dele. E por fim, nessa partezinha em azul aqui, a gente tem a verificação da assinatura, que a gente tem basicamente, né, encodado aqui o cabeçalho, o payload, e aí a gente vai ter um segredo, que é com base nesse segredo que ele cria o JWT. Então, aí que está a grande moral da história. Pô, eu consigo ver todas as informações? Sim, menos o segredo. E aí o segredo é algo que vai ter que ficar salvo dentro de uma variável do ambiente, lá no servidor, bem protegido, ou no servidor, né, online, ou no servidor da sua máquina, né, que você tem, ou de outras plataformas que você consegue inserir. E aí a pessoa não pode saber, né, pessoas externas não podem saber esse segredo, porque é com base nele que tu consegue identificar se o token está válido ou não, criar o token e validar ele, beleza? Então, essa é a ideia geral do que é um JWT. Bora pro código. Bora lá, então vamos criar o nosso JWT, galera. A gente vai usar Node, então vou criar um projeto do zero, simples, um único arquivo para a gente poder fazer tudo ali de forma bem resumida, mas que vai ser fácil e bem prático para vocês poderem replicar isso, né, usando outras arquiteturas. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui no terminal, vai rodar npm init-i, e aí ele vai criar, né, um projeto em Node para nós. Beleza, show. O que mais? A gente vai vir aqui, vou querer usar, né, a ideia de ter, né, o padrão novo, né, então vou colocar aqui type module para usar import e export nas nossas aplicações. E aí também já vou colocar aqui, né, um scriptzinho para ficar mais fácil, que eu vou colocar de start, no qual, né, ou melhor, dev, né, que a gente está em desenvolvimento, do qual ele vai ter Node, e aí eu posso colocar server.js, que vai ser o arquivo que a gente vai criar agora. Prontinho, não tem nenhuma modificação sendo feita ainda. E aí, quais são as bibliotecas que a gente vai precisar?
Basicamente, a gente vai trabalhar com o Express, então npm Express, e vai instalar o Express, vai aparecer aqui para nós, beleza? E aí, ele vai gerenciar a nossa aplicação no Node. E aí, além disso, a gente vai precisar do JWT, que ele não é npm JWT, mas sim NPI JSON Web Token, que basicamente, né, é JWT resumido, tá? Instalamos aqui e a princípio é isso, tá? Se a gente quiser, né, trabalhar com essa ideia. Claro, aí aqui a gente pode também trabalhar com a questão do .env, a gente pode ter variáveis do ambiente aqui e tudo mais, então a gente pode até fazer isso depois ali para deixar bem completinho. Show! O que a gente vai fazer agora? Basicamente a gente vai criar, né, pode ser aqui direto mesmo, para ser bem simples, um server.js, mas normalmente teria uma pasta src, uma pasta source, daí teria o arquivo principal. Aí teria, né, a ideia de vocês trabalharem com arquivos separados, isso a gente vai falar agora. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai importar express from express, certo? E a gente vai importar aqui também jwt from JSON Web Token. Beleza. Aí a gente vai inicializar o nosso projeto com o Express, então, né, o básico ali do Express para inicializar um projeto. A gente vai colocar uma porta aqui, né, que a gente vai trabalhar com a porta 3000. E aí a gente também vai colocar aqui já o nosso segredo, ou seja, o secret key, que basicamente esse segredo, né, é uma ideia do qual você vai ter aqui uma palavra que vai ser usada, né, para que ele possa criptografar e criar o nosso JSON Web Token. Você pode deixar ela assim também, né, se você quiser, pode deixar ela assim. Ou, né, para se a pessoa já não pegar ou alguém passar ali e ver só, algo assim, não conseguir copiar, é também bom, né, sempre eu gosto basicamente de também trabalhar ali, dá para a gente pegar aqui um hash generator e aí criar, né, aqui um MD5 com base nisso. Então vou botar aqui, por exemplo, o meu segredo, vou gerar, né, e aí ele vai ter um SH1, vamos pegar esse SH1 hash aqui, e aí então a gente substitui aqui. Beleza, show de bola. Aí eu vou dizer que a gente vai trabalhar, né, então com o express.json, né, que a gente vai ter dados sendo passados via JSON. E o que mais? A gente vai ter aqui também, então agora, um conjunto de usuários. Esses usuários vocês podem imaginar nesse momento, né, se vocês têm uma aplicação com banco de dados e tudo mais, que você vai estar fazendo um get, né, vai estar fazendo um select, asterisco from users lá, e tu vai ter os usuários em posse aí para te poder trabalhar, né? Tu vai ter uma model, tu vai ter talvez uma entidade, tu vai ter repositórios, services, controles, enfim, depende da arquitetura que você usar, pode ser DDD também, enfim, né? Aí a questão é que você teria, né, os dados em posse dos usuários, por exemplo, aqui, para te poder trabalhar. Então eu vou criar uma rede de usuários aqui. O primeiro usuário, ele vai ter ID número 1, ele vai ter, né, um username igual a NunesFB e ele vai ter também, né, um password que vai ser aqui, password, que vai ser basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí também ele vai ter um role, que é basicamente um papel, né, ou seja, um perfil do usuário, no qual eu vou colocar ele como admin aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, vou dar uma vírgulazinha aqui, e aí eu vou colocar aqui no NunesFB, ou melhor, vou colocar aqui Felipe, vou colocar ID número 2, password pode ser o mesmo, não tem problema, só que agora o papel dele vai ser usuário, não vai ser admin. Show de bola, beleza. Temos o nosso conjunto de usuários, né, que a gente teria aqui. Agora, qual que é a ideia, galera? A primeira ideia é a gente criar uma rota, né, para realizar a autenticação, ou seja, aquela rota que seria a rota que vocês vão lá no front-end, colocam o username ou e-mail e colocam a senha e mandam entrar, fazer login. Então, vai ser essa rota que vai ser chamada para realizar a autenticação e gerar o token, beleza? Então, o que a gente vai fazer? app.post, porque a gente vai estar recebendo dados. Vou botar aqui /login, que é a nossa rota do back-end, né? E aí eu vou colocar um res aqui. E aí a gente vai receber esses dados agora para a gente poder trabalhar, beleza? Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai primeiro pegar os dados que foram enviados lá do front-end ou de um Postman da vida, Insônia, né? Vamos colocar aqui rec.body, então foi enviado no corpo da requisição, beleza?
E aí eu vou colocar aqui que eu vou ter basicamente um username e eu vou ter um password aqui. Show! Então, o pessoal foi lá, preencheu o username, o password lá no front-end, realizar login, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai verificar se existe esse usuário mesmo, né? Então, isso é um padrão, né, que a gente precisa ver. Então, ó, const user, e aí eu preciso identificar, ó, existe no meu conjunto de usuários, ou no caso, se vocês estiverem com um banco de dados, vocês vão lá, fazem um select no banco, where username igual a NunesFB, por exemplo. Então, vocês vão lá e vão fazer, ó, user.find, que aí, né, depende do jeito que cada um está fazendo aí, no caso, users, perdão, né, que é o nosso array de objetos aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, existe um usuário onde o username dele é igual a esse username e existe, por exemplo, um user password onde o password dele é igual ao password que a gente está passando, e aí a gente vai receber, né, um retorno. Isso aqui, o find, ele sempre retorna um booleano, né? Ele vai retornar para nós, né? Desculpa, um booleano não. Ele retorna o valor do primeiro elemento. Então, né, a gente vai poder identificar, né, se a gente tem dados ou não. E aí a gente vai poder saber. Aí essas partes aqui variam bastante, tá? Primeiro, tem gente que gosta de fazer primeiro só o username, daí para verificar se existe o username, depois verifica o password e assim por diante. Dá para fazer os dois juntos, enfim, depende, né? O mais importante é que, por exemplo, se não existir, né? Por exemplo, se não existir, o que a gente vai fazer? Ó? Se não existe usuário, ou melhor, se existe usuário, a gente faz algo. Mas se não existe usuário, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar uma mensagem. Então, resposta.status 401 de não autorizado, .json, onde eu posso colocar um message aqui dentro, no qual esse message eu vou colocar usuário ou senha inválidos, né? Nunca coloca que é usuário inválido ou senha inválido, que daí eu vou saber que eu já acertei o usuário, né? E que eu estou só com a senha errada ou vice-versa, né? Então, isso é um ponto importante de segurança. Agora, se a pessoa digitou certo o username, NunesFB, digitou de 1 a 8 aqui, então quer dizer que ele vai encontrar o usuário. Se ele encontrar um usuário, significa que a autenticação vai estar correta. Então, com isso, a gente pode criar o nosso token para dar continuidade à autenticação. E aí a gente vai usar a biblioteca JWT, nessa biblioteca aqui de cima, e aí eu vou dizer, ó, jwt.sign, ou seja, ele vai criar, né, uma assinatura e gerar o token, que basicamente nada mais é do que esse token aqui, ó. É isso que ele vai gerar aqui, ó. Então, dentro dessa const token, o resultado final vai ser isso daqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar alguns dados aqui. Então, o primeiro deles é, eu vou passar os dados de payload. Então, ó, user.id, eu quero ter dentro do payload o meu ID do usuário. Eu quero ter o username dele. Então, user.username. E eu quero ter o papel também, row, user.row. Beleza. Então, é isso que eu quero ter no meu payload, ou seja, aqui, ó, nesse local aqui, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Esses dados aqui, eles vão estar aqui nesse local, vão aparecer aqui, a gente já vai ver em seguida. E aí, o que mais a gente vai fazer? Aí, eu preciso passar mais algumas informações, como, por exemplo, o meu segredo. Então, vou botar ele aqui, ó, secret key, que é esse segredo aqui que ele vai usar. Então, como ninguém sabe, ninguém vai conseguir, né, validar o meu token, porque não vai saber o meu segredo. Isso aqui vai estar guardado 7 chaves. E aí, além disso, eu vou ter também alguns campos como, por exemplo, eu poderia saber qual o algoritmo, eu poderia ver qual o encoding, em quanto tempo expira, ideias relacionadas a header, JWT ID. Então tem um monte de coisas, se a gente quer timestamp ou não. Enfim, tem um monte de coisas que a gente pode estar fazendo aqui. Mas o mais importante nesse momento é o expires in, onde o expires in eu vou conseguir colocar quanto tempo eu quero que esse token fique válido. Então eu vou colocar aqui 1 hora, ou seja, esse token vai ter duração de 1 hora. Depois a pessoa que estiver usando vai fazer uma requisição lá do front-end, a gente manda o token junto, o back-end vai olhar, opa, passou da 1 hora, não está válido, manda refazer a autenticação, ou seja, fazer o login novamente, tá? Então, bem legal, bem direto ao ponto, a gente já tem a nossa rota de autenticação aqui. Agora, né, a gente pode testar isso para entender como é que a gente pode, né, ver esse ponto. Vou vir aqui no Postman,
Deixa eu pegar o meu Postman aqui, vou abrir ele, deixa eu pegar aqui para cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, 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 beleza. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho um novo request aqui, pode ser esse aqui mesmo, ó, vamos pegar. E aí, vamos lá, vamos primeiro rodar nosso projeto, npm start, vamos ver se está tudo certo com ele. Beleza, não rodou. O que deu? Node, server.js. Ah, sim, eu não botei a porta, perdão. Esqueci, eu tô tão ansioso aqui para testar, esqueci de colocar o app.listener, né? Porta 3000, né? Foi mal. Então, port 3000, e aí, né, ele vai mandar uma mensagenzinha aqui para nós, se der certo, console.log, servidor online. Pronto, agora sim. Beleza, vamos lá, vamos rodar. Aí, beleza, agora estamos no ar, Aí, eu tô rodando na porta 3000, então vai ser localhost 3000 barra login. Vamos voltar aqui, localhost 3000 barra login, e aí eu vou colocar aqui, ó, dentro do raw JSON, ou seja, no body, eu vou colocar aqui, ó, username, e aí tinha NunesFB, e aí eu vou colocar o password. Beleza, o password é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui vai dar certo. Primeiro eu vou colocar NunesFB 1. Vamos ver se a nossa validação está ok. Beleza, not found, deixa eu puxar aqui para cima. Cannot get barra login, deixa eu ver o que ele não deu. Ah, post, perdão, post, sim. Aí, usuários sem invalidados, ok. Vou botar mais um número aqui, usuários sem inválidos. Agora, showtime. Suspense e deu ruim. Deu ruim, porque ele já não trouxe para nós, ó, já deu ruim. Vamos ver o que deu. O que pode ser que esteja acontecendo. Username, vamos ver aqui. Token, a gente não está retornando o token aqui, eu acho, né? A gente não está retornando o token aqui. Aí, ó, res.status 201. Criou, né? Criou o token 201. JSON e message, esquecemos de fazer. Message, token. Beleza. Agora sim. Agora a gente vai retornar aqui. Bonitinho. E npm start. Agora sim. Vamos lá. Send. Aí, ó. Coisa linda, ó. Foi. Nosso token foi gerado com sucesso. E aí, olha só que bacana, ó. Lembra das informações que a gente colocou aqui, ó? ID, username, role? Se a gente vir aqui, olha só que legal, ó, vou substituir a assinatura inválida, né? Então, deixa eu substituir aqui a assinatura inválida. HS256, algoritmo padrão, a gente pode mudar se a gente quiser, tem 512, 1024, 2048. JWT, username NunesFB, role admin, ID 1. Tempo de expiração, ó, agora é sabadão, 12h26 foi a hora que ele foi criado e 1h26 é a hora que ele vai expirar, ou seja, a partir disso ele não vai valer mais. E aí, assinatura inválida, show. Como que a gente faz para validar o token? Só com base no, ó, assinatura verificada, no segredo que a gente tem. Então, galera, a gente está com o nosso token em posse, mas agora como que eu uso ele para que a gente possa fazer, né, o acesso via rota autenticada? Então, agora aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Vou criar um Authenticate Token, no qual vai ser, né, digamos assim, o nosso middleware para verificar se a nossa rota vai estar válida ou não. Então, posso até colocar aqui, ó, que a gente vai criar um middleware para autenticar o token. Ou seja, para saber se tu fez a autenticação mesmo, está tudo certo, beleza? Então, vou vir aqui e vou colocar o seguinte, ó, authenticate, res, next, porque é um middleware, né? Então tem next. Se fosse um middleware de erro, teria error junto, além desses três.
E aí, ó, const token. Aonde que eu vou estar enviando esse token? Existem várias formas de enviar o token, mas uma delas é no cabeçalho, no headers, então rec.headers, e aí tem algo chamado, né, de authorization, que é, né, um padrão que a gente pode estar mandando dentro dele aqui. Então, eu vou pegar o token que está sendo enviado no campo authorization, dentro do cabeçalho da minha requisição, e aí eu vou verificar, opa, existe token? Ele enviou mesmo? A gente enviou o token? Se não existe, o que tu faz? res.status 403 e aí, .json, aí eu coloco aqui, ó, message token, né, o token não fornecido. Beleza, fornecido. Show de bola. Agora, se existiu o token, né, jwt.verify, se existiu o token, o que a gente faz? Mandou um token. Não sei se ele é válido ou não, né? Eu mandei um token, agora se ele é válido ou não, não sei. Aí o que eu faço? Ó, eu vou validar esse token. E para mim validar esse token, aí que é o segredo. Eu só consigo validar se eu tiver exatamente, né, redundantemente falando, o meu segredo aqui, ó, para validar ele, ou seja, esse daqui. É isso que torna ele seguro, porque se a pessoa não tiver o segredo, ela não consegue fazer verificação. E aí, o que isso vai acontecer? Ó? Se essa verificação der erro, ou seja, né, if error, por isso que a gente colocou o primeiro parâmetro ali, retorna uma resposta com status 403, no qual a gente vai dizer o seguinte, JSON message, em que a gente coloca isso aqui, ó, token inválido. Ou seja, ou esse token expirou, ou esse token foi modificado, tem algum problema. Agora, se deu tudo certo, eu coloco next. Ou seja, eu digo que eu quero, então, a partir desse momento, né, seguir com a verificação do meu token. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo belezinha, tá? Então, a gente consegue fazer isso. Um dos pontos legais, né, que a gente consegue fazer também é que eu consigo adicionar o usuário, caso o token esteja válido, eu consigo usar ele, criar aqui um rec.user e colocar os dados do usuário lá, por exemplo, ou seja, colocar os dados do usuário na requisição se eu quiser, tá? Então, se eu quiser, eu posso ter aqui também, né, o rec.user, colocar os dados do usuário na requisição, e aí o que vai acontecer a partir disso, né? O que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir trabalhar com a ideia de rota autenticada, a partir do uso desse middleware aqui, tá? Então, esse middleware ele vai estar lá no meio do caminho, então eu vou colocar antes das minhas rotas, ou seja, se eu tiver uma rota app.post, app.put, algo assim, eu vou colocar o middleware antes para dizer que essa rota tem que ser autenticada, ou seja, que essa rota precisa de que eu tenha feito a autenticação. Então eu vou botar aqui, ó, app.get, vai ser /protected, né? E aí eu vou colocar as aspas aqui, esse é o nome da nossa rota. E aí agora eu vou colocar aqui, ó, por padrão, o que eu faria? Eu colocaria aqui res, colocaria isso aqui e faria a minha rota, ó, res.status 200.json message, por exemplo, message bem-vindo à rota autenticada. E aí isso daria certo. Só que eu quero que essa rota somente seja acessada se eu tiver com um token válido, ou seja, é uma rota autenticada. Então, isso aqui é uma rota autenticada. E aí, o que a gente vai fazer então? Eu vou colocar o meu middleware, que ele é um interceptador, no meio do caminho. Ou seja, ele vai verificar antes de fazer isso aqui, ó, antes de fazer isso aqui, ele vai fazer isso aqui. Se não tiver token, o token estiver inválido, ele vai dar erro, retornar e não vem para cá. Caso esteja tudo certo, tem token, tá válido, ele vai dar um next, ou seja, ele vai seguir para cá e vai fazer isso. Show? Então, nós temos agora uma rota autenticada. Vamos restartar o nosso coisa aqui, a gente não tem NodeMoon, e vamos lá para o Postman e vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar agora, ó, criei aqui um post, deixa eu pegar aqui deixa eu copiar aqui e pegar aqui /protected e aí vou fazer um get nela, ó. Olha só que legal, ó. Vou fazer um get nela, não tenho token, nada. Vou dar um send, ó, token não fornecido. Aí que é onde eu posso fazer o meu token. Posso vir aqui, authorization,
E aí, aliás, headers, authorization, vai aparecer aqui já para vocês, ó. E eu posso botar teste, ó. Esse é o meu token. Venho aqui, don't send, token inválido, ou seja, agora eu mandei um valor, mas não tem. Vou gerar um novo token aqui, beleza, gerei, copio sem as aspas, copio, coloco aqui, mas eu vou mudar o E para F. Foi, token inválido. Vou deletar tudo e vou colocar o token realmente que eu copiei aqui. Send, ó, bem-vindo à rota autenticada, ou seja, eu fiz login no meu sistema e agora, como eu estava autenticado, com o token tudo certo, eu consigo então agora acessar essa rota, ou seja, isso é uma rota autenticada. Então, é muito legal, né? Muito bacana que a gente possa fazer esse tipo de, né, autenticação aqui. E aí, para fechar o nosso vídeo, a gente vai criar uma rota privada, ou seja, uma rota autenticada e privada, ou seja, para o usuário admin. Privada para o usuário admin. Beleza. O que a gente vai fazer? Eu posso até copiar aqui, tá? Só que agora eu vou chamar essa rota de admin. Vou continuar tendo o meu token aqui, beleza? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou pegar isso aqui, ó. If hack.user.row for diferente da admin, ou seja, lembram que eu coloquei os dados do usuário aqui na requisição do usuário? Então, hack.user.row, diferente de admin, eu posso fazer o seguinte, ó, return res.status, e aí eu vou colocar aqui 403, e aí eu digo que, né, eu tenho um JSON e que eu tenho um message, né, aqui, que eu vou ter acesso negado. Beleza. Caso, né, esteja tudo certo, eu faço um res.status200.json, no qual eu digo o seguinte, message, bem-vindo, opa, eita, perdi os, aqui, a área administrativa, beleza, show de bola, pronto, olha só que legal, agora galera, a gente fez então o seguinte, eu tô numa rota autenticada, só que além disso, eu tinha posto os dados do usuário na requisição aqui, isso aqui é uma das várias formas que a gente pode fazer, tá? A gente pode tentar pegar direto do token, pode pegar aqui na requisição do usuário, enfim, tem várias formas. E aí eu fiz o quê? Eu venho aqui e coloco, ó, o usuário, o papel dele é diferente da admin, então acesso negado. Se for admin, acesso, né, permitido. E aí vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no meu Postman, e aí vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui agora Felipe, 123456778, ele é usuário normal, né, user. Vou copiar isso daqui e aí vou vir para cá e vou mudar para rota admin. Aliás, eu acho que eu preciso só parar e voltar, né, porque ele não pega as atualizações, vamos ver. Aí, beleza. Rota admin, isso, rota admin. E aí eu vou mandar esse token lá, vou mandar o token do authorization do user. Ó, acesso negado, não deixou acessar porque eu fiz login com um usuário do tipo user. Vou colocar no NSFB, que é do tipo admin, send, alterou o token, vamos copiar e vamos lá, send, e olha só que legal, agora, como o usuário ele é admin, aí bem-vindo à área administrativa. E aí, galera, é isso que a gente tem para fazer criação de um token, rota autenticada e privada, existem outras formas de fazer aqui também. E aí, basicamente, esses são os pontos principais que a gente tinha no vídeo. Alguns cuidados importantes. Primeiro, isso aqui a gente precisaria colocar numa variável do ambiente, com certeza, além da porta também. Então, coloca isso em variáveis do ambiente, tá? Isso aqui é super importante. A senha, a gente poderia usar um bcrypt da vida, né? Um bcrypt da vida, para que a gente pudesse criptografar essa senha. Então, teria toda a parte de criptografia da senha também aqui.
A gente poderia modificar o jeito aqui de pesquisar, se existe o username, se existe o password, se tem a parte da criptografia, então teria mudanças aí também. O middleware ficaria no meio do caminho. A gente pode ter verificações extras, a gente pode ter aqui verificações do token para ver se ele está válido ainda em questão de timestamp, se ele foi modificado, se a gente quer outro tipo de tratamento. Então a gente tem várias possibilidades aqui dentro também, tá? Geralmente a gente faz isso, Hack Headers Authorization, tá? E aí essa forma aqui também, a gente pode tentar pegar lá no front-end, pegar as informações extrair do token, botar na requisição como um novo campo como user aqui. Enfim, tem várias formas que a gente pode fazer. A gente pode pegar o token, né, abrir o token, retornar as informações a cada nova requisição também. Então, também é uma possibilidade além disso aqui. E aí as rotas estão aqui. Caso, por exemplo, você tenha criado um back-end onde você tem inúmeras rotas, você pode usar o app.use, né? E aí eu faço o seguinte, eu boto app.use /users, aí ele vai chamar users routes, né? E aí eu quero que todas as rotas de user routes estejam autenticadas. Aí em vez de eu colocar uma a uma lá no get, no post e tudo, eu faço assim, aí ele vai pegar para todas as rotas também, tá? Então isso aqui é uma dica importante também. E aí assim por diante, aqui também a gente pode fazer verificação da admin e vamos, né, tendo um universo de possibilidades aí pela frente. Então galera, espero que tenham curtido o vídeo, tentei ser o mais objetivo possível aqui, mostrar todo o mecanismo de autenticação e autorização com JWT. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar e até o próximo vídeo. Valeu!